Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. De facto, este debate começou sob o signo da vitimização. Não propriamente como era suposto, porque o que temos de discutir hoje é, de facto, a proposta de lei que nos é apresentada sobre o Estatuto da Vítima, mas é verdade que a Sra. Ministra tem muitas vezes pautado o seu discurso nesta Assembleia por assumir para si próprio o Estatuto de Vitimização, normalmente pensar que todos lhe devem desculpas, e é verdade que o Partido Socialista, em termos políticos, tem razão naquilo que aqui suscitou. Efetivamente, não faz o mínimo sentido que a administração pública seja utilizada para monitorizar as propostas programáticas dos partidos da oposição. Para isso, os partidos terão os seus gabinetes de estudos, o PSD, o CDS, juntos ou separados, se quiserem monitorizar e estudar atentamente as propostas feitas pelos partidos da oposição, estão no seu direito de o fazer, mas o que não faz sentido é que a administração pública seja desviada das suas funções e que sejam canalizados os seus esforços para esse tipo de atuações de natureza política ou partidária. E a resposta que a Sra. Ministra aqui deu não colhe o facto de os diretores-gerais do Ministério já terem sido nomeados pelo Partido Socialista. Isso não aquece nem arrefece relativamente à questão de fundo. A questão é de saber se os diretores-gerais devem ou não cumprir essa função, mas acabou por implicitamente assumir que efetivamente o fazem, e se o fazem não o deveriam fazer. Bom, mas aquilo que nos traz a este debate é, de facto, a proposta de lei sobre o Estatuto da Vítima que aqui nos é proposto. Transpondo, aliás, uma diretiva da União Europeia. Importa dizer, em primeiro lugar, que a questão é, de facto, relevante. Não é por acaso que essa questão é objeto de uma diretiva e, na verdade, na legislação portuguesa existe ainda um déficit de consideração da vítima em processo penal. E a vários níveis. Efetivamente, a aplicação da justiça criminal em Portugal, obviamente, tendo como pressuposto a existência de vítimas, porque, em princípio, existe, na esmagadora maioria dos tipos de crime, existe uma vítima ou vítimas concretas desse fenómeno, desse facto criminal, e, na verdade, tudo tem sido pensado em termos da punição do criminoso, como é evidente e não pode deixar de ser, mas a sensação que existe para muitas vítimas de crimes e na sociedade portuguesa em geral é que a vítima não é suficientemente tutelada. Ou seja, há muitas pessoas, inclusivamente, que isso explica, de certa forma, algumas cifras negras que existem na criminalidade, particularmente naquela criminalidade mais comum e que afeta mais pessoas, é que não vale a pena as pessoas queixarem-se porque acaba por a pessoa que se queixa, quem faz uma queixa-crime, às vezes ter mais preocupações do que propriamente o autor do próprio crime. E, portanto, há alguma renitência de muitas pessoas em fazer queixa, em participar, considerando que não vão ganhar nada com isso. Por vezes o criminoso até nem é punido e é a própria pessoa que acaba por ter maçadas e ter que perder dias de trabalho e ter que se deslocar, por vezes sem resultados palpáveis. E, portanto, por outro lado, também é consensual que existe na legislação portuguesa um déficit de tutela, designadamente em termos de compensação pelos prejuízos sofridos pelas vítimas, quer do ponto de vista psicológico, e pessoas que ficam, por vezes, profundamente traumatizadas por terem sido vítimas de crimes e não têm o apoio que seria justo ser-lhes concedido por parte do Estado, e, portanto, muitas vezes pune-se o criminoso quando se consegue, quando isso é possível, mas depois esquece a situação da vítima. Por outro lado, também, em matéria processual, é consensual que existe algum déficit de consideração pelo papel que a vítima deve ter. Ora bem, nesta diretiva, se é verdade que, nesta proposta de lei que visa transpor a diretiva, se é verdade que se dão alguns avanços, designadamente em matéria de alteração ao Código de Processo Penal, a verdade também
é que, ao ser remetido para um diploma em anexo, uma espécie de, eu diria, de carta de direitos das vítimas, é preciso referir que essa carta de direitos não tem uma tradução legislativa que lhe permita uma efetividade nos diplomas em que era necessário ter. Eu darei apenas um exemplo. Quando se refere que a vítima tem direito a apoio judiciário, mas depois se remete para a lei do apoio judiciário, nós aí temos de concluir que não se avança nada. Não se avança nada. Porque a nossa lei de apoio judiciário é claramente deficitária do nosso ponto de vista. Há muitas pessoas, por insuficiência de meios económicos, deveriam ter assistência judiciária e não têm, e portanto a essas pessoas a justiça é negada por carência de meios económicos, e essas pessoas, sendo vítimas de crimes, o problema não fica resolvido. Porque essas pessoas não têm assistência judiciária, continuarão a não ter, apesar de serem vítimas de crimes. Ou se altera substancialmente a legislação sobre o apoio judiciário, ou de nada nos serve dizer que as vítimas de crime têm direito a apoio judiciário nos termos da lei respectiva. E, portanto, se introduzirem alterações substanciais nos diplomas para que este anexo, para que este Estatuto da Vítima remete, naturalmente que nós temos um diploma muito positivo do ponto de vista proclamatório, mas depois, relativamente à sua efetividade concreta, continuamos a ter déficits muito preocupantes. Nós pensamos, porém, que estamos perante uma base de trabalho, que é importante, apesar de tudo, que existe esse Estatuto da Vítima, nós não negamos a importância disso. Agora, pensamos que se deve fazer um esforço no trabalho que ainda temos pela frente, de procurar que o mais possível este Estatuto da Vítima seja transposto para os diplomas respectivos que lhe permitam ter, de facto, uma efetividade maior do que acontecerá se determinadas consagrações ficarem apenas nesse Estatuto e não tiverem outra tradução legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminei.